Olá, bom dia. 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor no ar, na sua manhã. Muito bom dia, Elane Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. Paralisação dos frigoríficos da JBS mexe com o mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Hoje é Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Entenda como está este cenário no Brasil. E no Bom Dia Produtor você vai entender também como está a cadeia produtiva do leite no país. Também falamos sobre mercado de suínos. Vamos ver como está os insumos nessa primeira quinzena de outubro. Muita informação para você a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Aí o cavalo tem gado pra campear. De Mato Grosso do Sul, pela JBS, com isso sem compras, o mercado do boi gordo segue em alerta. Veja o que diz a análise da Scott Consultoria. Olá a todos, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 18 de outubro, a paralisação do JBS no Mato Grosso do Sul acabou mexendo com o mercado. Em Campo Grande e em Três Lagoas, até o fechamento do mercado de hoje, a gente ainda não tinha ofertas de compras. Além de aumentar a oferta na região, isso acaba gerando uma instabilidade no mercado. Hoje, em função desse cenário, nós mantivemos os preços nessas duas praças. Em São Paulo, isso também tem influenciado, visto que alguns frigoríficos acabam buscando matéria-prima nos estados vizinhos como Mato Grosso do Sul. Então, algumas indústrias ficaram fora das compras hoje, também aguardando um melhor posicionamento do mercado. Nas demais regiões, o mercado aparentemente segue controlado nas negociações com os frigoríficos, sem ímpeto para alongar as escalas. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Falando ainda sobre o mercado do boi gordo, a JBS suspendeu ontem a atividade de 7 frigoríficos em Mato Grosso do Sul. É importante lembrar que a empresa consome 60% do mercado em Mato Grosso do Sul e os transtornos podem ser agressivos ao mercado. Nós conversamos com o presidente da Frente Nacional da Pecuária, Chico Maia, sobre o assunto, que se demonstrou preocupado. Assista. O boi gordo impacta, é que determina o preço do boi magro, da vaca, do bezerro, tudo. Quer dizer, se você não tem a escala de abate programada, haverá uma pressão no preço do boi. Isso é natural. A partir do momento que você alonga a escala de abate e você não tem a liquidez esperada, você começa a complicar todo esse processo. Então, eu acho que nós iremos atravessar momentos muito delicados, muito difíceis e que é necessária uma ação urgente para contornar isso. Tem algum fator de insegurança jurídica para o JBS em Mato Grosso do Sul? Vamos lá, vamos fazer a seguinte simulação aí. Você vai no banco, você tem uma dívida com o banco e você acerta com o gerente a forma de pagamento. Então, todos os seus recursos estão sendo canalizados para você cumprir aquela forma de pagamento. De repente, todo dia aparece uma decisão judicial onde o juiz determina que se confisque uma parte dos seus recursos, ou seja, você não tem dinheiro para operacionalizar o fluxo de caixa, para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para pagar produtores. Então, se você não tiver essa previsibilidade para você trabalhar na normalidade, fica muito difícil a operação. É bom lembrar
que esse grupo é o maior empregador no Mato Grosso do Sul, além de ser economicamente a maior força. Chico, como você disse no início, né, como que fica então o pecuarista do Mato Grosso do Sul, haja visto que o JBS detém 60% dos abates no estado? É como o pecuarista está num baile onde não tem nem parceira para dançar, nem música, ele está sozinho na pista. Ele está numa situação, porque você veja bem, 60% do comprador do nosso produto. Porque vender o boi não é a questão, abater o boi não é a questão mais difícil. Para você precificar a arroba do boi, você tem que saber por quanto que você exporta, por quanto que você vende o dianteiro, por quanto você vende o miúdo, por quanto você vende o couro, por quanto você vende as partes nobres da carne. Então, essa empresa ela já tinha uma expertise de anos no mercado, muito consolidada, onde ela pode, em poucos minutos, pegar o boi, destrichar o boi e vender o boi integralmente, e você faz um mix que compõe preço e arroba. Um frigorífico menor já tem mais dificuldade, porque às vezes ele tem o mercado para colocar a carne de primeira, mas não tem a carne de segunda. Tem a carne de segunda, mas não tem o mocotó, não tem os miúdos, não tem isso. Então complica, é muito complexo esse mercado de carne, e a insegurança para nós produtores, para a economia do Estado, porque quando você abate um boi, você impacta em 50 cadeias da indústria. Então, são 50 cadeias da indústria. Então, é terrível. Eu acho que nós estamos no momento mais delicado da pecuária no estado do Mato Grosso do Sul, o fato do JBS fechar as suas 7 plantas por tempo indeterminado. Só reforçando para você de casa que ao longo também dos próximos dias nós vamos fazer essa mesma pergunta para o CPEA e também para o consultor em gestão de risco em pecuária, Rodrigo Albuquerque. Vamos falar agora sobre clima. A região centro-oeste, olha, pecuarista, pode ficar mais despreocupado porque a chuva está chegando, ela deve avançar aqui por essa região neste final de semana e isso, claro, deve aumentar as condições hídricas do solo. Mas Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, vai dizer ao certo onde deve chegar essa chuva e também quais as regiões e quando que deve acontecer isso. Juliana, é com você, bom dia. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Olha, pelo menos até o final de outubro, as áreas de instabilidade que vão começar a avançar pela região centro-oeste seguem beneficiando as áreas de pastagens, porque os índices de umidade do solo ainda estão baixos, principalmente nas áreas em amarelo e também laranja da região centro-oeste. Agora, a partir desse final de semana, é que as instabilidades já começam a avançar um pouco mais. Ainda não vai ser uma chuva regular e abrangente na região, mas mesmo assim já provoca índices de umidade do solo um pouco mais elevados, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde chove mais forte. Os acumulados nos próximos 5 dias no estado sul-mato-grossense tende a alcançar até 70 milímetros. Chove também em grande parte da metade oeste e sul do Mato Grosso e algumas áreas do sul do estado de Goiás. Mas é na próxima semana que essas instabilidades conseguem se tornar mais abrangentes na região centro-oeste. Os ventos em altos níveis da atmosfera ainda acabam trazendo mais umidade da Amazônia para o centro do país. Por conta disso, essas instabilidades acabam tomando espaço. Dessa vez, a previsão de chuva é na maior parte da região centro-oeste e o sul do Mato Grosso do Sul ainda deve receber pancadas de chuvas mais fortes. Durante a terceira semana, mais para o finzinho do mês de outubro e também começo do mês de novembro, as instabilidades ainda devem seguir persistentes na região centro-oeste. Dessa vez, o volume de chuva ainda deve seguir mais elevado no Mato Grosso do Sul, onde deve chover acumulados de até 50 milímetros. Nas demais áreas da região centro-oeste, chuva abrangente
mas o volume de chuva vai ser menor e não passa de 15 milímetros entre Mato Grosso e também Goiás. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades conseguem avançar pela região centro-oeste e trazer melhores cenários para as áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. Daqui a pouquinho nós teremos previsão para as demais regiões brasileiras. Demanda enfraquecida deixa o mercado de reposição travado. Confira agora os destaques da pecuária no Giro do Agronegócio. Sem um cenário definido para as cotações do boi gordo no curto prazo, compradores se afastam dos negócios para a reposição. Outro fator que também limita a demanda são as condições de pastagens, que sofrem com o período seco do ano. O balanço dos últimos dias de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados pesquisados pela Scott Consultoria registrou a segunda semana consecutiva de estabilidade nos preços. Após as altas registradas em agosto e setembro, as cotações no mercado de reposição começam a perder o fôlego. Para o curto prazo, o cenário de calmaria deve perdurar. A expectativa é que maiores movimentações aconteçam a partir do início do período chuvoso, quando as pastagens começam a se recuperar, e isso tende a aumentar também a procura por animais de reposição. O Brasil perde pelo menos 3,5 bilhões de reais por ano com a má qualidade de parte do couro que chega aos curtumes. Os principais problemas encontrados são efeitos de parasitas, marcas de fogo, má conservação, esfolas e risco de cercas. O setor discute a criação de um programa que permita aprimorar a qualidade do couro, inclusive tipificando-o por sexo do animal e por grupo de peso. Unidades frigoríficas do Paraguai que solicitaram habilitação para exportar aos Estados Unidos passarão agora por inspeção sanitária, antes de receberem autorização definitiva para exportar aos norte-americanos, o que deve acontecer nos próximos meses. A abertura de mercado foi informada à Minerva pela Embaixada dos Estados Unidos no Paraguai no início dessa semana. A Minerva adquiriu em julho as operações da JBS Mercosul, quando passou a deter 6 plantas no Paraguai, além de 11 no Brasil, 5 na Argentina, 3 no Uruguai e 1 na Colômbia, com capacidade diária de abate de 26.380 cabeças. No Paraguai estão concentrados 21% da capacidade total de produção da companhia, segundo dados divulgados no relatório de resultados financeiros em agosto. Agora tem uma pergunta para você que está assistindo aqui o Bom Dia Produtor. Você sabe qual que é a temperatura ideal da carne para consumo? Especialistas dizem que é por volta de 60 graus. A repórter Kylie Rodrigues conversou com um professor conceituado da Unicamp, que falou sobre a qualidade da carne e falou sobre esse e outros tópicos. Veja só. Para se ter uma carne de qualidade, não basta apenas genética. Uma série de fatores influenciam no produto final, como o resfriamento no frigorífico, estimulação elétrica das carcaças, teor de gordura entremeada na carne, tudo tem peso no resultado esperado pelo consumidor. Mas qual a temperatura conserva a maciez? Em 60 graus você está completamente protegido em termos de saúde, né? E você tem uma carne muito mais saborosa, suculenta, porque tem mais umidade, né? Ela não perde tanta umidade e fica melhor. O resfriamento proporciona segurança ao alimento. Neste contexto, são necessárias ainda pesquisas nesta área. Dominar a ciência que está por trás disso tudo, que é uma coisa que o Brasil desdenha um pouco, é a ciência, né? É muito comum no Brasil você ouvir a opinião do churrasqueiro e não do cientista, né? E o churrasqueiro, ele faz a carne macia para você do jeito que ele quiser, aí é o churrasqueiro, mas ele depende de ter um bom churrasqueiro, porque ele assa numa temperatura maior, mais rapidamente. A carne no Brasil é de um gado Nelore que tem muito pouca gordura intramuscular, essa gordura entremeada na carne, que muitos chamam de marmoreio.
E os americanos chamam, a língua inglesa, eles chamam de marbling. É mais bonito, eu acho, mais sofisticado. Essa gordura entremeada, ela protege a carne quando você está assando uma carne, porque se você passar um pouco do ponto, você não percebe muito. Mas se você tiver uma carne magra como a nossa no Brasil, ela é magra, mesmo que ela tenha gordura por fora, você tira aquela gordura, internamente ela é muito magra. E essa carne acaba secando durante a cocção. Então é muito importante você levar em conta isso, não deixar essa carne passar do ponto. Claro, o problema desde que você compra uma carne que vem de um frigorífico, você sabe que tem inspeção sanitária, você não tem que se preocupar muito. Então 60 graus é uma temperatura muito boa, ela está vermelhinha e muito mais macia. Se você passa do ponto, então é importante que tenha gordura, muito mais importante ter a gordura, é um seguro contra os maus assadores. E agora eu falo com você, pecuarista. A melhor forma de avaliar como está valorizada a sua boiada é através da relação de troca. E é por isso que aqui no Bom Dia Produtor você acompanha sempre a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição, boi magro, bezerro e garrote. E agora nós apresentamos para você a relação de troca na região norte do país. Vamos ver aqui? Primeiramente, no Pará, em Redenção, ontem a cotação da arroba do boi gordo fechou por lá a R$ 131. O boi magro esteve cotado a R$ 1.540. Na relação de troca, ficou um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com o garrote avaliado em 1.310, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,7 garrote. Já o bezerro esteve cotado ontem a 1.080 unidades. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Acompanhe comigo aqui. A cotação do boi gordo fechou ontem a R$ 129 a arroba. Boi magro esteve cotado a 1.560. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote está avaliado em R$ 1.300. Na relação de troca, ficou um boi gordo para compra de 1,7 garrote. E já o bezerro, a unidade, esteve cotada ontem a R$ 1.100 lá em Rondônia. E na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos agora para Tocantins, para a região sul do Tocantins. A cotação da arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 128. Boi magro esteve cotado em R$ 1.650. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com o garrote valendo R$ 1.460, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E o bezerro de até 12 meses esteve cotado no Tocantins a 1.170 unidades. A relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 1,9 bezerro. E você tem agora mais informações do mercado de reposição? Confira as cotações para o bezerro. E o Bom Dia Produtor sempre está antenado em tudo que acontece no Brasil e no mundo. E nós temos aqui muitas informações, né, Elaine? É isso mesmo. Eu vou trazer para você 2 manchetes que estão veiculando hoje na mídia, na imprensa brasileira, sobre o fechamento, a paralisação das 7 unidades frigoríficas da JBS no estado de Mato Grosso do Sul. Tem aqui o site Região News, que diz o seguinte, que o vice-presidente da JBS, ele pode vir até aqui o estado de Mato Grosso do Sul até amanhã para negociar acordo com o CPI e garantir o funcionamento de frigoríficos. A JBS teria se mostrado muito interessado em negociar o pagamento parcelado do ressarcimento reivindicado pelo Estado. Também a capa
do jornal Valor Econômico, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, determinou que a JBS se desfaça do Mata-Boi. Detalhes a gente vai poder passar para você ao longo deste dia para que a gente possa saber a situação desse fechamento das 7 unidades frigoríficas no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos para o intervalo? Intervalo comercial, voltamos em 2 minutos com informações dos melhores leilões do país, com transmissão, é claro, aqui pela rede SBA. Fico por aqui. 7h41 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira. Que tal fazer um bom negócio? Então, o lugar é aqui e a hora é agora. Já anota na sua agenda, viu? No próximo dia 31 de outubro acontece começa a segunda praça do leilão judicial Leão Irmãos Alagoas. Sobre essa oferta, para você ver certinho como vai funcionar e o que tem, então, nessa grande oferta, a gente vai ver agora uma entrevista feita por Walter Pulga Júnior com o engenheiro agrônomo Leonardo Amaral. Leonardo, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos explicar o que é essa área que será leiloada agora no final de outubro. Uma área muito boa, né? O que você me diz, você esteve lá acompanhando o que ocorre naquela região, é um bom negócio? Olha, eu diria que é um excelente negócio. As áreas são consolidadas em cana já há diversos anos. A localização é espetacular, elas estão às margens da rodovia. O solo é um solo privilegiado, altitude, enfim, é uma área já consolidada em cana. São mais de 1.500 hectares, não? Sim, são 1.513 hectares. Existe um bloco que em torno de 1.400 hectares, que é uma área contígua, né, muito bem localizada e que está, né, que forma... Não foi abandonada, né? Vamos mostrar essa área? Vamos lá. Nós temos uma gravação que foi feita lá. Veja, fica perto da rodovia, é área bem próxima de acessos fáceis, não, Leonardo? Os municípios, elas estão localizados no município vizinhos de Maceió, né, no caso Satuba, e aí toda a área mecanizada, as áreas ambientais são todas respeitadas, como você disse, as áreas não estão abandonadas, existe inclusive glebas que estão sendo plantadas, né, nesses dias, né, foram plantadas agora no mês de setembro. Não há, vamos dizer, problemas nessa área que, a princípio, a AgriPlanning tenha constatado? Não. Hoje, um grande problema nas áreas de cana e na agricultura como um todo seriam a questão ambiental, né? E todas essas áreas... Os comprometimentos com o meio ambiente, cumprir legislação... Sim. As áreas possuem CAR, estão regularmente inscritas no CAR. Não existe invasão de APP, né, em áreas de preservação permanente. Enfim, são áreas que estão dentro da legislação atual. E tem cuidado mesmo, não são áreas abandonadas, isso você frisava, você tem frisado sempre, frisava agora há pouco antes dessa entrevista. É tudo bem cuidado lá? Sim, quando a gente fala de vender áreas que estão abandonadas, já existe uma depreciação no próprio ativo biológico. É natural que perca, né? É natural que perca valor, inclusive. Que perca valor. Mas as áreas estão sendo cuidadas, elas estão sendo, né, todas manejadas, controle de herbicida, controles de... Nós pegamos essa época que estava chovendo, né, existia inclusive controle de sistemas de conservação de solo, né, para preservar a questão de erosão. E essa é parte dessa área que está sendo bloco de 1.400 hectares. Né, existem canas, né, já no 3º corte, tem canas no 4º corte e tem canas que estão sendo plantadas agora. Quer dizer, há uma estrutura, e é bem perto de Maceió, como você lembrava, não? Sim, são áreas próximas de Maceió, que é a capital do estado, né, e a fácil acesso, a margem de rodovias. Margem de rodovias. São áreas favoráveis, não? Sim, são áreas favoráveis. E já há trabalhadores na região já acostumados a lidar com essa atividade já há muitos anos, não? Sim, não há problemas de mão de obra, de escassez de mão de obra lá. Né? Inclusive não existem litígios, em discussão na justiça, problemas de invasão de terras, não estão próximas a parques ambientais. E você esteve lá, né? As imagens mostram aqui, você tem na tela, Leonardo esteve lá apurando detalhes dessa terra, a qualidade dessa terra. Viu? A terra tem uma qualidade diferenciada, não?
Sim, são terras com uma fertilidade diferenciada na região, com teores de matéria orgânica e fósforos acima do normal da região, e chove bem nessa região, em torno de 1.500 milímetros. À medida que se adentra para o estado, as chuvas vão se diminuindo, mas nesse raio de 30, 40 quilômetros de Maceió, as chuvas são boas, muito boas. Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, são regiões próximas de Maceió, ou seja, fácil acesso. Nós temos aí não temos nenhuma dificuldade para transitar e operar nessas áreas. Não temos. O acesso às usinas são bem próximas, né? Existem diversas usinas na região que são vizinhas ali, né? Ou seja, uma área cuja produção já está próxima para ser entregue. Sim. O raio máximo dessas áreas nas usinas são de 40 quilômetros. Ou seja, é muito próximo. Isso é um raio econômico, né? É uma distância viabiliza a produção. Sim, que viabiliza a produção. Bom, temos esse leilão, ocorre agora no dia 31 de outubro, né? Sim. Pela Superbid. Você acompanha o Canal do Boi, fará divulgação do resultado desse leilão, acompanha esse leilão. O que você deixa de mensagem para quem estiver interessado nessa área, Leonardo? São áreas que é uma oportunidade excelente, né? É uma oportunidade para usinas que já estão instaladas na região e que são áreas, né, que estão em produção. Então é um investimento que, já adquirindo esse imóvel, você já tem uma produção. A chance da rentabilidade. Você já tem uma produção. Já está operando, já está trabalhando. Não são áreas que vão demandar um investimento para depois ter o retorno. O retorno já vem nesse ano mesmo. Mais um Vitrine Leilões. Nesse caso, é o Vitrine Nelore Sertanejo. Você vai ter a oportunidade de adquirir touros Nelore, mocho e padrão, e também ainda 10 jumentos. O repórter Gustavo D'Angelo visitou a propriedade em Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, e traz para você mais informações da oferta. Acompanhe. O cenário destes grandes criatórios é a Fazenda Santa Lídia, em Santo Antônio do Aracanguá, município vizinho a Araçatuba, interior de São Paulo. É aqui que o criador José Cantídio desenvolve a seleção do Nelore sertanejo. E a gente vai conhecer um pouco desse trabalho a partir de agora. José Cantídio Junqueira de Almeida conheceu a rusticidade da vida rural e já curou muito umbigo de bezerro. É um típico sertanejo rude e matreiro, astuto e sabido. Deu início à criação de Nelore mocho em 1970, quando se encantou pelos animais da marca OB, de Ovídio Miranda Brito. Sempre com passos firmes e cadenciados, desenvolveu uma seleção criteriosa, a fim de produzir um gado rústico, resistente e comprovadamente melhorador. O Didi, muito amigo meu, veterinário do seu Torres, veio aqui ver meu gado e falou: você tem que registrar esse gado, vai fechar o registro, aí só pode registrar filho de pai e mãe registrar. Aí eu apresentei meu gado para registro em 1970, registrou 72 vacas. Eu tinha um touro baiano e um touro de Barretos. E eu passei a criar Nelore mocho padrão, porque eu me encantei com o mocho do seu Ovídio. O senhor Ioiô Prado me emprestou um boi, Baçu, era vizinho de Rio, aqui do outro lado do Rio, e a origem do gado dele também é OB. E em 1975 eu comecei a inseminação. Escolhi um boi campeão tipo frigorífico, agora recomeçou esse tipo de julgamento, porque o que nós queremos é produzir carne. Todo mundo está partindo para isso, para produzir carne, e eu tenho assim uma felicidade grande de ter aprendido isso no frigorífico, que eu tinha que produzir um boi para ir para o gancho, que eu produzo até hoje. A minha procura, eu perseguia, era esse boi para frigorífico, por isso que eu obtive sucesso. Ao defender a marca, o sertanejo tem a certeza de que esse trabalho de quase 50 anos de seleção terá sequência com a próxima geração.
O filho Antenor, já na vanguarda das atividades, segue à risca os passos do pai. Nós somos simples, não somos sofisticados. Nós queremos criar um boi a campo, um boi que sabe pastar, né, um boi que todo mundo pode comprar e ter confiabilidade, que vai enxertar a vaca, sabe, não vai sentir, que é um boi que sabe pastar. E eu, como diz, eu represento uma tradição, mas daqui para frente eu tenho meus filhos, minha filha é zootecnista, meu filho é zootecnista, e meu genro também é zootecnista, e eles vão dar um passo largo a hora que tomar o meu lugar, e com certeza vão dar continuidade nisso que eu tenho. Meu pai, desde o início, selecionou o mocho e o padrão, né? E como ele mesmo disse, o nosso gado é muito rústico, é a campo, e nós selecionamos muito vaca habilidade materna, né? Vaca que produz bezerro pesado, e depois vai para o pasto, a campo, e nós fazemos uma prova interna também. Nós estamos na 28ª prova interna da BCZ aqui, que é avaliada a campo. E o que a gente produz é isso daí que vocês estão vendo, um gado rústico, precoce, bem acabado. E para difundir toda essa qualidade genética pelo país afora, a marca se prepara para uma maratona de vendas de reprodutores Nelore Mocho e Padrão, durante a vitrine e o leilão Nelore Sertanejo, que o Canal do Boi mostra de 19 a 26 de outubro. Um dos destaques é este touro de repasse, que foi utilizado pelo criatório em 2 estações de monta. Federal está com 36 meses e é filho do campeão nacional, Feriado AB. Nós vamos ofertar esse ano em torno de 60 touros. Tem 2 categorias, uma mais zerada, vão ser 24 animais, e a mais nova de 2 anos, 36 animais. São animais extremamente funcionais, rústicos, né? São mais de 50 anos de seleção e, como o Antenor já falou, são animais extremamente adaptados, que já passaram seca no pasto, então que realmente são adaptados à realidade brasileira, né? Não são animais criados em confinamento, são animais criados a pasto, tiveram um trato para o leilão, mas são animais que já são adaptados a pasto, então eu tenho certeza que o amigo investidor vai ficar muito satisfeito com a rusticidade desses animais e que são extremamente melhoradores a nível genético e a nível de fenótipo também. Vocês vão poder conferir um pouco da qualidade desses animais. O remate ainda vai contar com ofertas especiais de manga larga marchador e jumentos brasileiros. E nós temos essa seleção há mais de 100 anos já, que vem do meu bisavô. Eu sou a 4ª geração que a gente seleciona o jumento brasileiro. É um jumento que a gente gosta para fazer bull de serviço hoje, e vamos mostrar um pouco, vender um pouco também desses animais. São quantos animais? São 6 fêmeas e 3 machos, vai ser ofertado. Quero convidá-los para assistir pelo Canal do Boi a vitrine Nelore Sertanejo. A vitrine é uma modalidade nova que o Canal do Boi implantou para vender boi e começa dia 19 de outubro. Tem um horário prefixado, todo dia eles anunciam, 19, 20 e vai até dia 25 a vitrine. Dia 26 é o leilão, dia 26 às 20h30, horário Brasília. Está aí uma ótima oportunidade de 19 até o dia 25 de outubro. E se a oportunidade é o que você está precisando, então eu vou trazer mais uma opção de investimento para você, porque agora no próximo dia 9 de novembro você também tem a possibilidade, a oportunidade de adquirir um leilão da massa falida Boi Gordo das últimas áreas agricultáveis. E olha, alguns lotes estão até com 90% de deságio. Importante essa informação, viu? Elas estão localizadas ali em Comodoro, parte norte do estado do Mato Grosso, que são consideradas a joia da coroa. Vamos ver então detalhes para você ver que está imperdível e você pode adquirir no dia 9 de novembro. Veja só. A Chapada dos Parecis, nesta estação da primavera, é um verdadeiro santuário ecológico, onde fauna e flora manifestam toda a sua beleza. A Chapada está localizada no sudoeste de Mato Grosso, no corredor da BR-364, que abrange 4 municípios produtores: Campo Novo do Parecis, Sapezal,
Campos de Julho e Comodoro, formando assim o grande polo de produção com soja, milho, pluma de algodão, girassol, cana para a produção de etanol e açúcar. A região está em pleno plantio da safra 2017-2018 com a cultura da soja, e na sequência vem o plantio da segunda safra com milho e algodão. Mato Grosso se tornou um grande produtor de grãos, mas na região falta armazém para estocar toda essa produção. O milho na safra passada em muitas regiões ficou estocado a céu aberto. E é exatamente aqui no município de Comodoro que está a joia da coroa, a melhor fazenda da massa falida Boi Gordo. A Fazenda 8 possui uma unidade de armazém graneleiro com capacidade para 1 milhão de sacas com fundo formato V, o que facilita o escoamento dos grãos. A casa de máquinas contém equipamentos como máquina de pré-limpeza, secador com fornalha e um tombador hidráulico instalado na moega de recepção, o que agiliza o recebimento dos grãos durante a colheita. Esta unidade conta com uma pista de pouso para aviões de porte médio com hangar, escritório moderno com balança digital, galpão para proteger os maquinários e casas para os funcionários. Tudo isso em perfeitas condições de funcionamento, pronto para receber a safra 2017-2018. No mapa, podemos observar que as fazendas da massa falida Boi Gordo em branco já foram vendidas. As que estão numeradas são áreas agricultáveis de 5 a 6 mil hectares para a integração lavoura e pecuária e área de matas nativas para a compensação ambiental. Estas fazendas estarão disponíveis no próximo leilão da massa falida Boi Gordo em São Paulo no dia 9 de novembro, às 14 horas, horário de Brasília. Tá aí. Com esse déficit em armazenagem no estado que mais produz no país, esta é uma oportunidade para você investir no agronegócio mato-grossense. E com toda a garantia desse retorno do investimento em curto espaço de tempo, já para esta safra 2017-2018 que está em pleno andamento. Se você quiser mais informações sobre esse leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, lute.com.br/boigordo, ou por telefone, 0 operadora 11 3266 2771. É importante lembrar que essas áreas elas possuem um deságio de até 90%. E hoje, às 8h30 da noite, pelo Agrocanal, você acompanha mais um leilão virtual. É o Pecuária Forte Gado de Corte. Nós temos imagens das ofertas que você acompanha agora. Olha só, uma oferta dos 2.000 animais entre bois, novilhas, Nelore, garrotes, vacas e bezerros. Tudo isso para você hoje às 8h30 da noite pelo Agrocanal. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho o programa está imperdível. Vamos saber a real situação da pecuária leiteira, um cenário que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. 8h06 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira, e agora o assunto é o mercado leiteiro. A produção mundial é de 656 bilhões de litros por ano e o Brasil ocupa lugar de destaque na lista dos países que mais produzem. Está na 4ª colocação, segundo dados do IBGE de 2016. O mercado do leite representa 15% do valor bruto da pecuária brasileira e o setor emprega mais de 160 mil pessoas entre propriedades, cooperativas e indústria. Os números são grandiosos, mas não refletem as dificuldades enfrentadas pela cadeia produtiva. Cadeia produtiva do leite é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para entender melhor como está a cadeia produtiva do leite no país atualmente, eu converso agora com Lineu Pascoaloto e também com a Aurora Real. Lineu, ele que é coordenador da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite em Mato Grosso do Sul, e a Aurora Real é produtora de leite e também diretora do Sindicato Rural de Campo Grande e também diretora da Associação de Criadores de Girolando. Primeiramente, muito bom dia para vocês. Bom dia, Antônio. Bom dia, produtor de leite. É uma satisfação a gente poder ter esse espaço aqui para vir falar um pouco do leite, que a gente precisa falar bastante do leite e o SBA abre as portas para a gente vir falar um pouquinho aqui nesse momento. Vamos fazer uma mesa redonda aqui. Eu quero que a Aurora fale,
também que o Linneu fale. Vamos debater aqui. Então, né? Vamos falar. Bom dia, Brasil. Bom dia, produtor. Leite, como eu sempre falo, é um assunto da paz, né? Branco da paz, e traz pra gente um monte de aventuras, desafios e aperto no coração. Então, bom dia. Vamos começar. Na última semana, a Câmara Produtiva do Leite realizou o manifesto SOS Leite. Balde cheio, bolso vazio. O objetivo foi chamar a atenção do poder público para os problemas do setor. Pergunto para vocês dois, qual é a real situação da cadeia produtiva do leite no país? Bom, como você falou ali na abertura do programa, esses 160 mil pessoas que estão envolvidas na cadeia, também a cadeia do leite dentro do agronegócio é a que mais emprega. É o setor mais importante dentro do agronegócio, o leite, o setor do leite. Então você veja o tamanho que é a responsabilidade da gente estar envolvido nisso e tentar dia a dia achar uma solução para que esses produtores, essas pessoas, esses colaboradores também não toquem suas vidas em dia, né? Então é muito importante a gente poder estar aqui hoje falando sobre isso. E na maneira de a gente entender aqui, daqui do sul, do Mato Grosso do Sul, é que a gente tem, como o Brasil fosse um grande município e nós tivéssemos um grande reservatório de leite, onde cabem lá 35 bilhões de litros de leite por ano. E nós temos, com a população que nós temos e com a nossa consumo per capita de 170 litros ano, a gente consome todo esse leite. Então a gente é autossuficiente, o Brasil é autossuficiente em leite. Então aí começou, vamos falar de 10 anos para cá. Aí começou a entrar leite, essa importação de leite sem parar. Não é altos volumes, mas vamos falar aí até 20% chegou-se a entrar de leite a mais da nossa produção em pó. E mais o leite adulterado, que eu acho que é o grande vilão disso tudo, no meu entendimento. Porque esse leite, a gente hoje não sabe quantificar que volume de leite foi adulterado, que tamanho que foi isso. Então você imagina um reservatório de leite cheio, certinho para ser consumido pela população. Aí depois vem mais esse leite importado em pó. Aí mais esse leite adulterado, que tamanho que virou esse estoque de leite? Entendeu? Aí as grandes indústrias, através de produtos como o leite UHT, foram fazendo estoques e mais estoques, 6 meses de prazo de validade, e isso virou uma coisa muito grande para ser consumido. E por outro lado, nós temos uma população descapitalizada, onde que não... Como que vai consumir isso tudo? Aurora, na sua visão de produtora de leite, como está a situação? É um desafio, né? Desafio mesmo. É o que o Linneu falou, é uma somatória de pessoas, né? De erros humanos, né? E de visões que a gente precisa resgatar. Então, é um momento de desafio, uma importância imensa de estar falando e alertando. O grito é de dentro do peito de quem produz e de quem precisa ter esse alimento. Então, é um momento de desafio. Linneu, você falou agora há pouco alguns pontos aí críticos que acabaram causando a situação que o Brasil se encontra hoje. Fala um pouquinho para a gente sobre o preço pago ao produtor. Quais os principais problemas para chegar nesse valor que está hoje? Olha, um tempo atrás eu sempre bati muito em cima da indústria, que era... Mas hoje a gente também trabalha com indústria, também é industrial nessa área do leite, aqui no estado, e produtor. E a gente vê que realmente a indústria está atrapalhada como produtor, está em dificuldade como produtor. Como é que ela vai te pagar mais para o produtor se ela não consegue baixar seus estoques? Ela não consegue vender seus produtos. Então é o elo final da cadeia que acaba comprometendo o produtor. Exatamente, o que é uma super oferta que a gente chegou por inconsequência, por uma má gestão dos nossos governos, dos nossos comandantes aí, dessa importação desenfreada e dessa falta de atendimento, né, nessa parte sanitária do leite, que chegou a esses fraudes, esses controles, né? Então a gente hoje vive isso aí. Então nós precisamos, hoje não dá para se dizer mas por que a indústria não paga um pouco mais?
Mas e como é que ela vai pagar mais se ela não, ela está com as suas câmaras frias cheias, ela está com seus estoques cheios, não consegue repassar seus produtos? É difícil. Na última semana, o Ministério da Agricultura suspendeu a importação do leite do Uruguai. E com essa suspensão, será que nós teremos preços melhores, Aurora? Conta pra gente. É o que o Lineu falou, o objetivo é consumo, né? É desenvolver e batalhar para o consumo. Então, se diminui a importação, vai ter que consumir o nosso leite e incentivar o consumo. Nós temos que trabalhar muito em cima da cabeça do consumidor, de que é um produto natural, de que é um produto importante e, acima de tudo, a gente colocar a valorização do nosso produto, né? Seja aqui no estado, seja no Brasil, valorizar o que a gente produz. Me vem sempre à mente de que a gente sempre prefere a grama do vizinho, né? Mas a nossa grama é tão bonita, é tão perfeita, nós produzimos um produto que está desenvolvendo, o produtor está se reinventando. Então, o desafio é aumentar o consumo e diminuir cada vez mais o leite de fora e valorizar o nosso. E essa, como a Aurora está falando, você vê que não temos aí dificuldade para nós aumentar o nosso consumo, porque se a média per capita no Brasil é de 170 litros, nos Estados Unidos chega a quase 300. Então, e no Rio Grande do Sul é muito maior que no Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina é muito maior que no Mato Grosso do Sul. A média brasileira é 170. A gente tem esses dados aí, a gente não tem preciso, mas acredita-se que consome mais de 200 litros na região sul e nós aqui não chegamos a 100 no Centro-Oeste. Então é uma questão também cultural, mas de ser trabalhado. E a gente está entendendo que tanto a divulgação do consumo como as informações reais que tem que ser passado ao consumidor é o trabalho a ser feito pela nossa parte. E nós temos também, para finalizar, assim, mas nós temos também hoje um grande aliado que é a tecnologia. Sim. Entendeu? Hoje nós temos aí essa era digital que nos coloca a qualquer momento, em qualquer lugar, como aqui agora a gente está falando. Entendeu? Então isso é muito importante. As coisas não vai ficar mais a deriva como se ficou no passado. Hoje a importância é tão grande do setor do leite, do que o leite representa socialmente no país, no mundo, que isso não vai ficar parado. Então eu acredito que também nós estamos chegando ao fim dessa crise. Essa crise eu acho que, no meu entender, assim, não querendo ser otimista de forma alguma, mas e também sendo otimista, que a gente tem que ser, mas eu acredito que logo a gente vai estar superando isso, entendeu? Porque já se trancou, já se barrou a importação, já foi segurado, dado uma freada, né, nesses leites adulterados, entendeu? Que eu acredito que isso seja uma grande culpa, como eu falei, que é o vilão, o leite adulterado, que a gente também tem que fazer um trabalho junto aos médicos, onde que o leite foi discriminado. Foi muito fácil para o médico falar assim, não toma mais leite, bane o leite, entendeu? Por quê? Porque as pessoas começaram também a ter problemas com esse leite adulterado. Então, porque a fase já passou, estamos num momento de recuperação, seria isso? Eu acredito que sim, porque os estoques vão baixar, a gente vai estar começando agora aí, falando de Mato Grosso, são realidades um pouco diferentes, Brasil e Mato Grosso do Sul, porque nós temos aqui uma sazonalidade de produção e graças a Deus acho que vamos entrar numa produção agora de leite, de maior quantidade de volume de leite, já em subida aí da recuperação de preço. Vamos falar sobre a cadeia produtiva do leite. A Câmara Setorial, ela reivindica o que é o governo atualmente? Bom, reivindicar o governo e cooperativas está difícil, viu? Porque tanto o governo, como eu falo cooperativas também, porque a gente tem bastante fatos lá que também fala das cooperativas. Mas assim, o governo virou uma empresa. Hoje o governo tem que atender o caixa dele, as demandas deles primeiro, para depois resolver o problema público. Entendeu? Mudou um pouco a maneira da política no Brasil. Então a gente também vai ter que correr atrás disso. É o papel da Câmara, entendeu? É esse estreitamento, essa relação do produtor e indústria com o governo. É o papel que a gente faz. Mas a gente não tem conseguido muita coisa com o governo. Os caixas dos governos estão zerados. Entendeu? Nós temos um programa dentro da cadeia, que é a Rota do Leite, em parceria com o Ministério da Integração,
que para a gente reunir 19 municípios aqui do estado onde a gente criou uma rota, teve municípios que não tinha dinheiro para ir na reunião, não tinha para botar a gasolina no carro. Para a gente finalizar, nosso tempo aqui é curto, uma pena, queria falar mais sobre o leite com vocês. Vamos falar sobre o ICMS. Qual a posição da Câmara Setorial, dos produtores de leite com relação ao ICMS? Você acha que pode-se abaixar o ICMS para a venda do leite? A gente tem 3 ou 4 reivindicações em cima de tributos com o governo. E o principal hoje que a gente está pleiteando é a redução do ICMS do leite spot. Certo. Porque o leite spot no Mato Grosso do Sul é o maior item de saída de leite, entendeu? Via leite spot. Então, e a gente precisa, para a gente ser competitivo em outros estados, a gente precisa baixar essa alíquota. Então, está sendo pleiteado isso e uma pressão que a gente tem muito forte foi a saída da Lactalis do mercado aqui do estado. Então agora, se nós tínhamos um problema de oferta, de colocação desse leite, hoje é muito mais. Então, se a gente conseguir baixar essa alíquota do leite spot, que a gente espera essa semana ainda que o governo aponte essa queda na tributação, a gente vai conseguir também dar vazão a muito mais leite aí do estado. Aurora, mais uma solução, mais uma ideia para que o mercado volte a operar normalmente? Estou ouvindo o Linneu aqui e estou pensando, ou seja, tem muita coisa boa para acontecer, né? E eu acredito que o que o governo realmente, assim, não é governo, são todos, né? Não tem culpa, é uma somatória. Quem é o governo, né? Nós somos todos juntos. Eu acho que a grande ideia realmente é essa, avaliar esse setor como um setor super importante, que é um fator social, que foi colocado aqui, além de econômico. Então, o que eu acredito é que esses impostos abaixando, valorizando o consumo, usando o nosso produto no estado, né? Que a Câmara está trabalhando nisso também, em relação à escola, presídios, hospitais. Então, hoje o PENAI, que é um programa nacional de merenda escolar, hoje o PENAI, por exemplo, ele é obrigatório usar 33% dos seus recursos em produtos lácteos, vindo da agricultura familiar, oriundo da agricultura familiar. E não está sendo usado esse percentual. Então a gente também está brigando junto às escolas, junto às prefeituras, para a gente conseguir fazer com que a totalidade desses recursos sejam aplicados mesmo em lácteos. Então aí também a gente acredita que vai ter uma boa vazão de leite. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês. Linneu, Pascoaloto, Aurora Real, muito obrigado pela presença. Nós demos uma pincelada, nós não aprofundamos tanto no assunto, mas convido vocês para estarem aqui novamente junto com a gente no Bom Dia Produtor para falar mais sobre a cadeia produtiva do leite. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. E bom dia. Bom dia. E a gente continua falando mais sobre o leite. Agora a Elaine traz para você mais informações. Essa então vai para você, pecuarista, leiteiro, de olho no clima, lá na região sudeste, porque as áreas de pastagem estão mais debilitadas ao norte de Minas Gerais e também o Espírito Santo, por conta desse ritmo mais lento, chuvas bastante regulares e estresse hídrico do solo. Vamos perguntar a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se tem previsão de chuva, para que com isso as pastagens voltem a se recuperar. Tem previsão disso, Juliana? É com você. Nos próximos dias, as chuvas já começam a avançar pela região sudeste. Ainda não vai ser uma chuva abrangente, como por exemplo as áreas mais secas do sudeste, como o norte de Minas Gerais, só deve receber chuva na última semana do mês de outubro. Porque nesses próximos 5 dias as pancadas vão se concentrar entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Isso vai ocorrer por conta do avanço de uma frente fria da região sul em direção à costa da região sudeste, que vai ajudar a trazer essa umidade para a região sudeste. Mas o tempo mais seco ainda vai persistir entre grande parte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Na próxima semana, essas instabilidades já começam a avançar um pouco mais, porque a atuação agora de um canal de umidade que acaba trazendo a umidade da Amazônia para o centro do país, acaba espalhando essa chuva pela região sudeste. Agora, as áreas mais centrais de Minas Gerais também vão receber chuva, mas os maiores volumes de água ainda vão ocorrer entre o oeste e sul do estado de São Paulo e também no sul mineiro.
No decorrer do terceiro período é que essa chuva consegue se tornar cada vez mais abrangente na região sudeste. Dessa vez, chove em praticamente toda a região. A chuva ganha mais intensidade em grande parte do estado paulista, metade sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, onde os acumulados tendem a alcançar até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades começam a avançar pelo sudeste. Mas as áreas de pastagens mais secas da região, como o norte de Minas Gerais, só devem receber pancadas de chuva a partir do final do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E agora pergunto para você, produtor rural, você conhece a VDTEC Plus? Se não conhece, é um maquinário que ajuda na implantação das pastagens. Quem vai te explicar melhor é o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, da GM Pasto, que já está por aqui, junto com a gente nesta manhã de quinta-feira. Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Antônio, bom dia a você, bom dia, Elaine, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo, a VDTEC Plus é uma máquina que a GM Pasto lançou não tem muito tempo e que traz toda a tecnologia. Além disso, uma máquina que melhora sensivelmente o plantio da sua semente de pastagem. Com essa máquina você pode trabalhar inclusive com sementes puras, né, sementes de 80 de valor cultural ou semente incrustada, e desta forma, meus amigos, nós conseguimos atingir o grande objetivo, que é colocar um número de sementes ideais por metro quadrado. Isso mostra exatamente a calibragem dessa máquina, a vazão, o controle efetivo de vazão. Outro detalhe bastante importante, viu, Antônio, e o produtor está preocupado com isso, que é a questão da economia. E quando a gente fala em economia, na atual conjuntura que vive tanto pecuária de corte, pecuária de leite, que o produtor faz conta de centavos, nós temos aí essa economia proporcionada pela VDTEC, né? Como ela é uma máquina elétrica, você pode instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Em ambas situações, ela permite que você coloque um segundo equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. Então, traduzindo tudo isso que eu quero dizer para você, na mesma operação nós temos semeadura e incorporação, o serviço já está completo. Eu quero dizer, quando o tratorista terminar o final do talhão, terminar o final da área, ele não precisa vir com um segundo trator fazendo a incorporação. No caso da VDTEC, o serviço está completo, esperando aí só as condições climáticas, principalmente a chuva. Olha, como sempre a gente demonstra produtores satisfeitos em todo o Brasil, né? Desta vez nós viajamos lá para o interior do Mato Grosso, fomos até a Fazenda Prata, que nos mostra exatamente os trabalhos realizados com a VDTEC Plus e também com a VDTEC Multi. Dá uma olhada aí. No Mato Grosso, a Fazenda Prata é um exemplo de que muitas vezes mudanças são necessárias para garantir produtividade e rentabilidade. A Fazenda Prata, ela tem um tipo de solo com bastante cascalho, pedra. E aí, na época, a gente sentamos com o proprietário, né? E de uma experiência que ele fez ano passado, de consorciar a umidícula laneira, dictioneira com a brisanta, esse ano ele resolveu fazer uma área bem maior. Ele gostou do resultado para esse tipo de solo. Porém, ano passado, eles estavam usando semente convencional e eles jogavam a média de 30 quilos por hectare. E esse ano a gente sugeriu a questão da semente pura para ele. Ele acatou a ideia, ele comprou duas máquinas, duas semeadeiras VDTEC, né? E a gente utilizou uma semeadeira na frente, jogando a dictioneira, e a semeadeira de trás jogando a brisanta marandu. E logo atrás, no mesmo trator, ele mandou fazer um rolo compactador e já vem incorporando essa semente na mesma operação. Então isso aí, além de reduzir o custo da semente pela quantidade que ele estava jogando, para você sair de 30 quilos, um custo mais ou menos de R$210 ele estava tendo por hectare. A gente conseguiu reduzir esse custo só na semeadura da semente para em torno de R$140 por hectare. Ele ainda teve mais essa economia na questão da incorporação da semente, que ele fez tudo na mesma operação. Então isso aí já reduziu bastante o custo para a fazenda. Semente pura, com 80 de VC. Era uma semente que ele nunca tinha jogado. Era uma semente que o próprio gerente na época ficou com dúvida em relação às quantidades que caía, pela quantidade que ele vinha jogando do ano passado. E o resultado foi fantástico. A gente vai
vai olhar a área que fez lá, ficou muito bem germinada essa semente, ela vem muito uniforme, tanto a dictioneira quanto a Brizampa. O administrador da propriedade, Benedito Magalhães, destaca como era realizado o plantio antes e o que facilitou depois da VDTEC. Antes nós usava a semente, só que não era limpa que nem é agora, né? Nem noção eu tinha. Nós fazia só uma média e ia jogando. E gastava muito semente. Agora com essa semeadeira que veio agora, mudou bastante, né? Economizou muito, muito, muito mesmo. Aí no dia que o Christian veio, regulou a máquina, tudinho, né? Começou a jogar, eu falei pro Christian, eu falei pros pessoal aqui, falei, não vai prestar. E aí quando que o senhor percebeu que deu certo? Uai, depois que nasceu, né? Aí vimos o resultado. O resultado veio, beleza, valeu a pena. Nós estamos jogando 2 tipos de semente, né? Aí para não misturar na máquina, nós põe uma atrás do trator e a outra na frente, né? Economiza tempo e economiza semente. E bastante. Com a VDTEC, o produtor tem a certeza de que o plantio terá qualidade. A diferença é que a gente, só de ver, a gente já sabe que tem a diferença, né? Porque com a outra semeadeira, ela nascia toda, não dava nem de perceber, que nascia toda assim, muito fechado, né? E essa daí não, nasce tudo por igual. Aí na germinação dela, a gente já vai sabendo qual que é uma, qual que é a outra. Faça você também a escolha certa. Plante hoje qualidade, colha amanhã resultados. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Olha, nós vimos na imagem aí uma coisa boa, que é a chuva, né? A chuva é sempre bem-vinda, ainda mais quando você termina o plantio. Lembra que eu falei que com a VDTEC, quando o tratorista termina o plantio, ela está incorporada, esperando só a chuva. E nada melhor do que você terminar o plantio e chover em cima, aí sim nós vamos ter aí uma boa formação da pastagem. Olha, meu amigo, você que se interessou pelas VDTECs, hoje a Germipasto comercializa 2 VDTECs, tanto a Plus, como nós vimos exatamente nessas imagens, e também a VDTEC Multi, que você também tem a oportunidade de trabalhar com sementes puras e também sementes com 50 de valor cultural. Não perca tempo, os telefones já vão estar na sua tela. Operadora 67 3389 6700. Essa é uma ligação para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto, e um segundo número também aí na sua tela, 0800 647 0050. Se você preferir, nós temos aí o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o germipasto.com.br. Lá nas mídias sociais, tanto Facebook, Instagram, você vai encontrar fotos de eventos que a Germipasto participa, né, pequenos vídeos, ou seja, informações precisas para você enriquecer aí o seu dia a dia rural. E também lá no YouTube, vários vídeos, né, um acervo muito grande que a Germipasto disponibiliza para você, né, sem dúvida nenhuma, para você conhecer um pouquinho mais, cliente satisfeito, a própria empresa e produtos que nós comercializamos. Olha, Antônio, por hoje é isso, o meu recado, um grande abraço, é com você. Guilherme, obrigado pelas informações, para você uma ótima quinta-feira, até amanhã. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o setor de suínos. Isso mesmo, veja informações para essa primeira quinzena do mês de outubro, portanto não saia daí, a gente volta rapidinho, é tempo de você beber uma água, um cafezinho, a gente está te esperando. 8h34 pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira para falar agora sobre o mercado de suínos. As vendas nesse mercado ficaram abaixo do esperado no início do mês de outubro. Normalmente existe uma previsão de melhora nas vendas até o dia 10 de cada mês. Isso porque os salários chegam até as pessoas e as pessoas consomem mais. Mas neste mês de outubro foi diferente. Vamos saber agora com a Juliana Pila, da Scott Consultoria, como se comportou o mercado do suíno nessa primeira quinzena do mês de outubro. Converso por telefone agora com a Juliana. Juliana, muito bom dia para você. Conta pra gente o panorama
do mercado suíno nessa primeira quinzena do mês? Olá, Antônio, e a todos que nos assistem. Bom, o mercado de suínos na granja apresentou ligeira queda de preço nessa última semana. Mesmo com a entrada do novo mês, os compradores se mostraram cautelosos e as negociações ocorrem em um ritmo controlado e os preços praticamente inalterados. Atualmente, nas granjas paulistas, o animal terminado está cotado, em média, em R$ 79,00 por arroba, frente aos R$ 80,00 por arroba negociados no início de outubro, o que corresponde a uma queda de 1,3%. Ô, Juliana, vamos falar agora sobre o suíno vivo, que tem apresentado uma melhora nas vendas desde abril deste ano. Como se comportou o suíno vivo nessa primeira quinzena? Bom, o levantamento da Scott Consultoria ele é feito somente no estado de São Paulo e, considerando a parcial de outubro, o preço médio do suíno na granja está 2,6% maior que a média verificada em setembro. No entanto, quando a gente faz a mesma comparação com o preço do milho, que é o principal alimento utilizado na alimentação dos animais, a relação de troca para o suinocultor reduziu. O preço do milho subiu mais que o preço do animal terminado e atualmente essa relação está em 8,57 kg de milho por quilo de suíno, uma queda de 1,3%. Então, apesar dos melhores preços verificados para o animal terminado, o poder de compra do produtor reduziu no período. Juliana, a carcaça suína especial está cotada a R$ 6,33, o preço médio em São Paulo. Mas em fevereiro desse ano estava em R$ 8,03. Como que está o mercado para a carcaça suína especial? Está em fase de recuperação? Os preços da carcaça suína no atacado estão em recuperação desde junho. De lá para cá, houve valorização de 10,8% nos preços. Os preços no mercado de suínos na parcial deste ano, ou seja, de janeiro até outubro, estão 12,3% maiores na granja e 11,6% maiores no atacado quando comparado com o igual período do ano passado. Lembrando, que o ano de 2016, além de ter sido de baixos preços, os custos tiveram maiores, principalmente os relacionados com alimentação. Muito obrigada mais uma vez por poder participar do seu programa e até a próxima. Obrigado, Juliana Pila, da Scott Consultoria, pelas informações, pela participação. Confira agora as cotações do suíno em todo o país. E olha, um bom produtor de leite ou de carne deve, antes de tudo, ser um bom produtor também de pasto. Mas como saber qual o pasto ideal para a sua criação, já que existem diversos tipos de pastagens? O Brasil, aliás, conta hoje com uma grande variedade de forrageiras tropicais, principalmente se comparado com as décadas de 70 e 80. E esse número maior de espécies forrageiras disponíveis no mercado também permite que o produtor possa fazer uma diversificação maior de suas pastagens. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo o Osmair Nogueira, da Safra Sul Sementes. Ele que entende tudo e vai passar um pouquinho para você que tem dúvida sobre como fazer aí uma reforma de área, implementar. Agora é com a Safra Sul Sementes. Muito bom dia, bem-vindo aqui com a gente. Quais os motivos que levaram, então, para o surgimento de mais cultivares de forrageiras? Bom dia. Bom, o surgimento do número maior de forrageiras ocorreu devido a modernização também da pecuária de corte aqui no Brasil, tanto de corte como de leite, onde os avanços na genética, propiciando animais de maior produção, de maior desempenho, fosse necessário que também os alimentos para ser servido para esses animais também melhorasse sua qualidade de produção e qualidade nutricional. Então, a genética é expressada pelo alimento consumido. Então, foi necessário também melhorar as pastagens do que existia no passado. Interessante até a gente poder reforçar
produtor de pasto hoje, né? Ele está realmente interessado e tem ferramentas para conseguir o melhor resultado possível. Sim, da década de 70 até hoje, a modernização das tecnologias para a produção de forragem está sendo cada vez mais necessária que o produtor seja um produtor, um agricultor de pasto para servir aos seus animais. Benefícios? Muitos, vários benefícios com relação à diversificação. Inicialmente se pensava assim, se ocorrer o surgimento de uma praga ou de uma doença e o produtor só tiver um tipo de pastagem e a doença acometesse essa pastagem, ele teria problema na fazenda inteira. No início foi isso. Hoje não, hoje a gente já se faz diversificação pensando em categoria animal. Que tipo de animal vai consumir aquela forragem? Se é um bezerro, se é uma vaca de cria, se é uma vaca em lactação. Então, os benefícios da diversificação é ter forragem de qualidade o maior número de dias possível no ano. E como fazer, então, para o pecuarista, o produtor que está aqui sintonizado, ligadinho no Bom Dia Produtor, saber como diversificar e analisar a sua fazenda para buscar essa diversificação? Osmair. Bom, primeiro, a Safrasul tem uma equipe técnica que tem todas as informações necessárias para o produtor buscar essa diversificação, mas analisar primeiramente a sua propriedade. Se tem tipos de solos diferentes, se ele faz somente uma fase da produção animal, se é só cria, ou se é só recria, ou se é engorda. Quanto mais diversificado é a produção dele, mais tem que ser a diversificação da sua pastagem. Se ele vai de cria até engorda, os animais têm exigências nutricionais diferentes, necessitam pastos com qualidade diferente e com capacidade de suporte diferente. Então, analisar a sua fazenda antes de buscar a diversificação. Agora uma dúvida. Todos os produtores podem diversificar e qual a intensidade dessa diversificação? Olha, eu não diria que pode, mas que deve. Deve, né, Osmair? A diversificação é uma necessidade do produtor. Primeiro que a fazenda dele, quanto maior a fazenda, maior a diversificação de solo na fazenda dele. Exato. Então tem muitas manchas de solo onde a fertilidade muda e logo a exigência da forrageira muda também. Tem que colocar forrageiras mais adaptadas. Mas é isso que eu falei, quanto mais ele diversificou ou verticalizou a produção dele, saindo de vaca de cria até engorda de boi, são várias categorias animais em que tem exigências nutricionais diferentes e precisa de uma forrageira mais específica, mais adequada. Esse é o benefício da modernização, da diversificação, mais forrageiras hoje. Então, hoje nós temos forrageiras que se prestam muito para desmama de bezerro, outro para fazer uma boa recria, para fazer uma terminação, ovino, equinos. Nós temos que lembrar que os animais de trabalho da fazenda necessitam de forrageiras específicas para isso. Então, essa diversificação é fazer com que o produtor tenha aquilo que eu falei, forragem de qualidade, o maior número de dias possíveis. Lembrando que o que serve para uma empresa rural pode não servir para outra, aí entra a Safrasul Sementes. Como encontrar a Safrasul? Bom, é muito simples, basta entrar em contato conosco aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Temos uma equipe técnica que pode orientá-lo, mesmo por telefone, com todas as informações. Basta entrar em contato conosco, o telefone é 67 3358-5400, liga para nós, temos o maior prazer em atendê-lo, passar as informações e oferecer os produtos de qualidade e as novas forrageiras que foram lançados no Brasil. Recado dado, Osmair. Bom dia a todos. Bom dia, então, para você que está aqui acompanhando a nossa programação. Safrasul Sementes fazendo a diferença no mercado. Muito obrigado, Osmair, e até o nosso próximo encontro. Até. Antônio. E agora o assunto é sobre o mercado das commodities. Vamos saber de São Paulo, com o Walter Puga, como que estão as negociações nesse início de manhã, nesse início de quinta-feira. Walter, conta pra gente qual a situação do mercado financeiro nesse momento. Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, alguma turbulência no mercado internacional e turbulência também no Brasil, diante de problemas políticos aqui e de problemas políticos na Europa. Notícias positivas mesmo, só lá em Tóquio, né, onde a Bolsa subiu, e você verá isso já já. Mas o destaque no noticiário de hoje, Antônio, é a reclamação, a queixa do presidente do Uruguai sobre a decisão do Brasil de suspender a compra de leite em pó
uruguaio. Bom, numa conversa por telefone, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, se queixou com o presidente Michel Temer da decisão do Brasil de suspender as importações de leite em pó uruguaio. Bom, segundo o jornal Valor Econômico apurou, e é destaque hoje na edição do Valor, Vázquez demonstrou preocupação com os impactos que essa suspensão de compra de leite em pó do Uruguai terá sobre a economia do seu país, né? Porque o Uruguai, como se sabe, depende das divisas geradas por exportações de produtos agropecuários, como carne, por exemplo, e produtos lácteos, né? Bom, a decisão do Brasil foi tomada, vamos lembrar, pelo ministro Blairo Maggi, da Agricultura, a pedido de produtores brasileiros de leite. É que o Uruguai já cogita, neste momento, em levar à Organização Mundial do Comércio, a OMC, que as exportações de leite em pó do Uruguai ao Brasil são um problema, né? É uma reclamação de parte a parte, o Uruguai, porque viu suspensa a compra, o Brasil, porque acha que há uma triangulação, ou seja, leite não seria produzido no Uruguai, estaria vindo de outros países, inclusive da Argentina, e entrando no Brasil. Bom, toda essa discussão continua na próxima semana. O fato é que o jornalista Cristiano Zaia, do Valor Econômico, apurou que o ministro Blairo Maggi pretende manter essa suspensão de compra de leite em pó do Uruguai até que uma equipe brasileira investigue essa suposta triangulação com o leite da Argentina e a leite até de outros países, né? Leite da Nova Zelândia, que chegaria ao Uruguai e depois seria exportado para o Brasil. Depois de uma reunião ontem com o presidente Temer no Palácio do Planalto, o líder do PSD na Câmara, o deputado Marcos Montes, que é do PSD de Minas Gerais, disse que o presidente concordou em receber representantes dos produtores e cooperativas de leite, né? Produtores de leite, de cooperativas, logo após a votação dessa denúncia que corre contra o presidente Temer lá na Câmara. A esperança é que o presidente tenha de que será livrado dessas denúncias, como de fato aconteceu. Agora, o pedido dos produtores de leite, né, e dos deputados da Frente Parlamentar Agropecuária é que seja feita uma auditoria primeiro na situação. Mas é claro que a suspensão foi uma forma de pressão que o governo brasileiro tomou contra o Uruguai para negociar, na verdade, cotas de importação, ou seja, limitar a compra de leite do Uruguai. No caso, os produtores de leite do Brasil querem restrição à compra de produtos de outros países. Isso porque a pecuária de leite no Brasil está sob pressão neste momento, os custos em alta e os preços de venda com tendência de baixa. A importação de leite de outros países pressiona ainda mais os preços dos produtores da pecuária de leite brasileira. Por isso, a discussão continua. Até a semana que vem, o governo deve continuar com essa suspensão da compra de leite do Uruguai e gera, lógico, reclamações que podem chegar até a Organização Mundial do Comércio. São 8 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Vamos agora passar pelas principais bolsas do mundo. Como eu comentava agora há pouco, a Bolsa de Tóquio avançou e avançou pelo 13º pregão seguido. Aliás, o que não ocorria lá em Tóquio, né, na Bolsa de Tóquio, desde 1988. Então, mais uma alta. E por que ocorre essa alta? Porque o mercado já dá como certo a reeleição, né? O ganho na eleição da coalizão montada pelo primeiro-ministro Shinzo Abe. Talvez tenha uma vitória folgada nas eleições agora de domingo. Isso traz uma tranquilidade para o mercado japonês e a bolsa fechou em alta. Mas o que ocorre na Europa já preocupa outros países do mundo. E fora isso, crescimento menor que o esperado na economia, números da economia chinesa abaixo do que o mercado esperava, trazem as bolsas da Ásia em baixa. Exceção, como eu disse, a Tóquio, que vive um momento diferenciado. Veja o fechamento dos negócios nas principais bolsas asiáticas nesta madrugada. A Bolsa de Tóquio subiu 0,40%, mas veja, a Bolsa de Hong Kong caiu quase 2%, Xangai recuou 0,34%, Shenzhen caiu 0,82% e o índice Kospi da Bolsa de Seul recuou 0,40%. Na Europa, há muita preocupação em relação ao que ocorre na Espanha, tumulto no mercado europeu por conta de discussão entre o governo central da Espanha e os separatistas da Catalunha. Há ainda discussões, elas estão acirradas e trazem preocupação para o mercado. Por isso, veja o comportamento das principais bolsas na Europa sob essa influência negativa do que ocorre na Espanha. A Bolsa de Frankfurt cai 0,41%, Londres recua 0,28%, Paris cai 0,29%. Há preocupação
principalmente em Madrid. Veja que a baixa é de 0,85%, Paris recua, Milão também perde. Então, um movimento de baixa que já contamina outros mercados no mundo, viu? Agora há pouco nós tínhamos a informação de que os negócios nos Estados Unidos também já vinham em baixa. Em Nova York, por exemplo, o índice Dow Jones Futuro agora há pouco recuava 0,31%, a Standard & Poor's Futuro recuava 0,36% e Nasdaq Futuro caía mais de 0,5%. A baixa é acentuada no chamado pré-mercado, né? Os primeiros negócios com índices no mercado futuro, o sistema eletrônico, lá nos Estados Unidos, o que sinaliza movimento de baixa hoje. E essas são as principais informações sobre o que ocorre fora do Brasil neste momento. Agora, 8 horas e 50 minutos, horário de Brasília. Antes de reiniciarmos as negociações no Brasil, fique atento às informações sobre o que ocorreu ontem, porque o nosso índice Bovespa encerrava ontem com este número que você tem no painel. A pontuação do nosso índice Bovespa subiu mais de 0,5%, voltou a superar 76.500 pontos, próximo de 76.600 pontos, alta de 0,5%. A Bolsa sobe com a movimentação fora do Brasil positiva e o presidente Temer saiu fortalecido da Câmara, já que não foi aceita a denúncia contra ele, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara Federal. Bom, o presidente Temer teve papel fundamental para ajudar a votação favorável ao senador Aécio Neves, que agora deve ajudar de outro lado, através do PSDB, a barrar denúncias contra o presidente Temer que chegam ao Congresso Nacional. Enquanto isso, o dólar teve um dia volátil, mas terminou com uma leve queda de 0,12%. Veja, ontem nós tivemos o dólar encerrando negociações perto de R$ 3,16 a 13,16 mais 50, uma leve queda de 0,12%. Na contramão, o contrato futuro de dólar, veja bem, para novembro, você está com dólar à vista aí, dólar negociado, né? Dólar comercial negociado no dia. Mas dólar negociado no mercado futuro de outro lado subiu, hein? Subiu 0,33%, acima de R$ 3,17, portanto, lá na frente a perspectiva do mercado é de que o dólar esteja valorizado, mais valorizado do que está agora no mercado. De olho nas informações, daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado e alguns destaques do dia. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações, sempre com atualidades do mercado financeiro em tempo real, direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão. Agora é hora de intervalo comercial. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre cooperativas de crédito, porque hoje é Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Em detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. 8 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira. E hoje, 19 de outubro, é um dia importante no calendário das cooperativas. É que hoje é celebrado o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Aliás, cooperativismo, em sua essência, significa a união de pessoas ou grupos com interesses em comum visando obter vantagens em suas atividades econômicas. Mas com este cenário nebuloso, a qual vem passando o país neste ano de 2017, as cooperativas vêm se tornando uma importante ferramenta, principalmente no meio rural, viu? Cooperativas, sonhos que prosperam aqui, é o tema do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios o vice-presidente Sicredi Campo Grande, Vardes Lemos. Bom dia, Vardes. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom. A gente vai apresentar números, então, para o público que aqui na sede da Rede SBA, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente vai trazer, então, os números da Sicredi, não é mesmo? Dá um bom dia, então, para o pessoal que está te acompanhando. Bom dia. Obrigado por estar participando com vocês aqui nessa data importante para a gente, que é a terceira semana do mês de outubro, né? A terceira quinta-feira do mês de outubro, onde a gente comemora o Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, não é? Que a gente vive disso em atender aos produtores e a nossa origem, como é rural, a gente está focado no produtor rural, apesar de sermos de livre admissão também. Isso mesmo. Então, eu vou trazer números para você acompanhar. E olha só, a abrangência internacional das cooperativas de crédito registra em torno de 235 milhões de associados e 68 mil cooperativas de crédito localizadas em 109 países de 6 continentes. A participação do Brasil é de 3,2%, pequeno se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, que registra 52,61%. Mesmo assim, as cooperativas aqui
de crédito no país tem registrado um crescimento constante, não é mesmo, Vardes? Verdade. Nesse primeiro semestre de 2017, né, a Sicredi Nacional, nós já acumulamos um resultado de 1,2 bilhão, com um crescimento de 36,4% em relação ao ano passado. No MS, o resultado nosso é de 75,5 milhões, né, com um crescimento de 39%. Resultado esse que é distribuído entre os nossos associados, entre os nossos sócios. Esse é o grande diferencial da nossa instituição financeira, né? A cooperativa é para o produtor, para o associado, né? Tá? Isso mesmo. E olha, mesmo com o ano difícil, esses números bastante expressivos, hein, Vardes? Verdade, né? O cooperativismo, né, como você falou há pouco, o número representativo ainda é pequeno, não é? Mas a gente está crescendo numa velocidade grande e a sociedade está descobrindo o cooperativismo, né? O Sicredi está crescendo bastante, outros sistemas. Essa união de esforços, né, Vardes? Que é um dos 7 princípios do cooperativismo, né? Cooperativa é muito importante para quem precisa dessa união de esforços, não é? E a cooperativa, ela faz essa união, né, administra essa união, agregando o resultado ao produtor, ao associado e à comunidade, à localidade, porque a gente trabalhamos com sócios, o nosso negócio é esse. E como lidar com tanta visibilidade, tamanho, números expressivos, então, desse trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o país, em especial com os números que o senhor traz aqui para o estado de Mato Grosso do Sul? Verdade. Então, como o sistema, né, é uma grande opção em cima dessa turbulência financeira, dessa insegurança política que a gente tem passado, o Sicredi tem crescido com esses grandes números, né? Há pouco tempo nós afiliamos a uma central norte e nordeste. O Acre está se afiliando ao sistema Sicredi. Em 2018, a gente abre a primeira agência Sicredi no DF, né, no Distrito Federal. Então... chegando em todo o Brasil. Com certeza. Hoje a gente já estamos em 21 estados, né, no Brasil. Já. Qual que é a receita de sucesso, Vardes? É trabalhar com o associado, tá certo? O grande diferencial, a gente trabalha pro associado, não é? E eu sempre falo assim, a comunidade sabendo disso, a opção é fácil de se escolher, trabalhar dentro de uma cooperativa de crédito a trabalhar com uma instituição financeira convencional, que o lucro, o resultado, as sobras ficam para os sócios do negócio particular e essa fica entre nós, o resultado nosso fica para a gente mesmo. Inclusive a carteira de crédito rural também mereceu destaque. Verdade. A gente trabalha, foca na poupança. A poupança é a grande matéria-prima que a gente tem para atender o produtor rural. Além dos recursos de repasse, né? Recursos federais que a gente repassa. Mas em 2017 a gente liberou 12,4 bilhões, não é, para 104 mil associados do Sicredi, não é, produtores rurais. Esses recursos foram destinados a produtores rurais. Ao meio rural, não é mesmo? Ao meio rural, no Brasil todo. Inclusive, o senhor estava me mostrando aqui que foi lançado aqui pela Sicredi Campo Grande os 7 perguntas e 7 princípios. Vamos pincelar quais são esses 7 princípios que são aí norteados pelo Sicredi? Correto. Um dos mais importantes, apesar de todos, né, a Sicredi hoje está com 115 anos, né? Mas gestão democrática. Cada sócio é um voto. Tá certo? Independente do capital, da movimentação. Todos são iguais, né? Isso, é a tal da gestão democrática que a gente fala. Atender aos interesses da comunidade, não é? Como a gente trabalha com associados regionais, né? Por exemplo, eu tenho uma agência em Camapuã. Camapuã, a gente tem um grande número de associados e o Sicredi lá é uma festa, sabe? É uma coisa de união
de pessoas. Virou uma grande família. É uma grande família. O cooperativismo é isso. Mesmo com esse grande crescimento, a gente tem trabalhado muito para nos unir, para nos comunicarmos cada vez mais e melhor. Tá certo. E para a gente poder finalizar, então, temos muito que comemorar nesse Dia Internacional do Cooperativismo, das cooperativas de crédito, Vardes? Nós temos, não é? Porque hoje a gente nós estamos em 1.500 municípios, não é? Com esse crescimento de 20% a 25% na nossa região, né? No nosso estado, no nosso país, parabenizar aos associados, né? Que participam das cooperativas de crédito, que estão fazendo um grande negócio, não é? Porque você é dono do negócio e se sentir dono do negócio. Exato. O importante é se associar e se tratar como sócio do negócio, se enxergar como sócio, cuidar do seu negócio. Zelar, né? Pelo zelar, negócio. acompanhar a cooperativa, os dirigentes, que o resultado, com certeza, será cada vez melhor. Tá certo, nós conversamos com o vice-presidente Sicredi Campo Grande nesse Dia Internacional das Cooperativas de Crédito e a gente aproveita então para parabenizar a todos os cooperados que trabalham em cooperativas e estão sintonizados neste momento. Então, manda um abraço para os cooperados da Sicredi também. Aos meus companheiros e sócios no cooperativismo das cooperativas de crédito, um grande abraço e parabéns a nós todos por esse dia. Homenagem aqui do Bom Dia Produtor às cooperativas de crédito. Antônio. O diretor de regulamentação da Monsanto, Geraldo Berger, disse que a legislação para a produção de sementes precisa ser revista. Sobre esse assunto, eu converso agora com Walter Puga, que está na B3 Brasil Bolsa Balcão. Vamos até São Paulo falar com o Walter. Ô Walter, que decisão que o Geraldo Berger falou, né? Ele falou sobre a produção de sementes. Conta pra gente mais detalhes. Olha, o assunto foi abordado com o Geraldo Berger numa palestra no 2º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. As mulheres cobraram explicações da Monsanto, como era de se esperar, sobre patente de sementes, fertilidade, germinação, né, índice de germinação, um questionamento lá. E o diretor de regulamentação da Monsanto admitiu que é necessária mesmo uma revisão nessa legislação, disse que é preciso repensar alguns aspectos dessa legislação, abordou também aspectos sobre desperdício, conversou com as mulheres sobre isso. Durante esse congresso, eu estive lá, conversei com o Geraldo Berger sobre esse assunto. Agora, veja o que diz o diretor de regulamentação da Monsanto sobre esses assuntos que as mulheres abordaram neste congresso que encerrou ontem aqui em São Paulo, vou repetir, 2º Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. Acompanhe a entrevista com Geraldo Berger. Doutor Geraldo, nós tivemos aqui uma palestra com mulheres e o senhor procurou passar que investimento é necessário para a pesquisa. Dinheiro sai ou do governo ou da empresa privada. Custa caro fazer pesquisa? Custa muito caro fazer pesquisa, porque é um investimento de longo prazo, para começar. Você necessita de infraestrutura, pesquisadores e, logicamente, áreas e equipamentos para que você tenha, logicamente, um investimento necessário para que você desenvolva seus produtos e tecnologias ao longo do tempo. Então, um híbrido de milho, uma variedade de soja, demora em torno, aí, em média, 8 anos para serem desenvolvidos. Então, você precisa de investimento constante para que todo ano você tenha novas variedades, novos híbridos desenvolvidos. Então, é fundamental um investimento consistente ao longo do tempo para que o aumento de produtividade se materialize na produtividade do agricultor. O senhor ressalta que o investimento ou sai de áreas governamentais, de empresas como a Embrapa, ligadas ao governo, ou saem da iniciativa privada. Sem investimento, não há inovação? Sem investimento não há inovação. Nós vimos a evolução da produtividade aqui no Brasil, praticamente a produtividade de grãos aumentando mais de 300% e a área não aumentando mais do que 60%. Isso é fruto de inovação, só que nós precisamos fazer mais.
Nós temos que produzir mais e conservar mais o nosso meio ambiente. Então, a inovação é que vai fazer com que a gente aumente a produtividade, ou seja, a produção por área, e tenha, logicamente, um aumento da produção agrícola nacional. As mulheres reunidas no 2º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio levantaram questões como desperdício. O desperdício é muito grande no agronegócio brasileiro? Primeiro, gostaria de ressaltar o excelente evento que a gente tem aqui, com mais de 1.000 mulheres dedicadas ao agro, com um interesse muito grande voltado nas questões mais diversas que estão relacionadas à agropecuária brasileira. E o que me chamou muita atenção foi o interesse e os questionamentos bastante diretos e objetivos para as questões que estão inerentes às suas atividades como produtoras rurais. Fiquei muito gratificado de ver essa iniciativa e a presença maciça dessas mulheres que fazem com que a nossa agricultura se torne cada vez mais pujante. Em relação às questões de desperdício, elas são realmente questões bastante complexas e culturais. Nós temos um país de dimensão continental, onde transporte ainda é uma questão difícil, infraestrutura, mecanismos de armazenamento para as mais diversas culturas, tanto de grãos quanto de hortifruti granjeiros. Então, eu acredito que a gente vai melhorar essa situação quando nós tivermos aí uma discussão para mudar essa cultura de desperdício, para fazer com que a gente tenha um uso mais racional dos alimentos e fazer com que as cadeias produtivas se tornem mais eficientes para minimizar esse desperdício. O senhor é diretor da área de regulamentação. E aqui as mulheres questionaram neste congresso também sobre regulamentação para a venda de sementes e a produção de sementes por produtores em diferentes regiões do Brasil. Para a Monsanto, que é uma empresa que negocia e vive de sementes preparadas, desenvolvidas em laboratório, é uma questão delicada a liberação de sementes? O Brasil tem uma situação, acredito que bastante singular, pelo fato de ter estabelecido marcos legais bastante importantes que permitem que o Brasil, entidades nacionais e públicas e privadas, possam fazer investimento em pesquisa. Eu destacaria a Lei de Propriedade Intelectual, a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Biossegurança, a Lei de Sementes, que são marcos legais que norteiam como a inovação acontece na área de agricultura aqui no Brasil. Nós temos uma experiência bastante grande, dando como exemplo a biotecnologia, com mais de 20 anos já de cultivo no Brasil, e o marco legal precisa evoluir junto com o aumento da produtividade e com a modernidade da agricultura brasileira. Então acredito que nós estamos num bom momento de fazer uma revisão desses marcos, sempre buscando um mecanismo que fomente o investimento em pesquisa, a inovação, a geração de novas cultivares e desenvolvimento de sementes que sejam cada vez mais produtivas, que tragam mais qualidade para o produtor rural. Então eu acredito que está num bom momento da gente fazer uma revisão desses marcos legais. Bom, e como você vê, sementes, germinação, semente de qualidade é importante para o país, é necessário regulamentação, mas como admitiu o diretor de regulamentação da Monsanto, é preciso uma revisão nessas normas que o Brasil possui. E falando em sementes, notícia de destaque hoje no jornal Folha de São Paulo dá conta de que o arroz pode ter sido domesticado há 4.000 anos aqui no Brasil, na região de Rondônia. Lavouras de arroz com milhares de anos de idade não são exclusividade da antiga China, ao que parece. Pesquisadores estudaram o assunto e por volta do ano 2000 a.C., constataram os habitantes de uma região pantanosa da atual Rondônia já cultivavam variedades nativas de arroz que integravam um pacote agrícola, do qual faziam parte ainda o milho e também a abóbora. Esse cenário, traçado por análises de vestígios microscópicos de plantas, dá novo peso agora àquela ideia de que o sudoeste da Amazônia está entre os principais berços da agricultura do planeta. Os pesquisadores agora constatam indícios de que, de fato, a agricultura na região da Amazônia já foi muito diferente do que nós
temos hoje. E já que falamos de arroz, vamos rapidamente acompanhar o que ocorre no mercado de arroz, tendo como referência o indicador CPEA, que é elaborado para o Senar do Rio Grande do Sul, né? O indicador CPEA-Exal, que mostra que ontem, em média, arroz era negociado a R$ 36,55 a saca. Veja que há uma alta para o arroz a partir do dia 13 de outubro, na média apurada pelo CPEA, né? A alta foi pequena, entre 17 e 18 de outubro, mas no mês o arroz sobe 0,36% no indicador do CPEA, que tem como referência a região do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto, vamos falar sobre o mercado do café, o mercado do boi gordo. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Antônio, Elaine. Obrigado, Walter, pelas informações. Walter Puga volta daqui a pouquinho para falar sobre o mercado das commodities, também mercado futuro. Aliás, muita informação na sua manhã de quinta-feira, daqui a pouquinho de volta na B3. É isso mesmo. Bom dia, produtor, sempre trazendo para você informações que você precisa. 2 minutinhos e a gente está de volta. 9 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã, quinta-feira. Vamos saber agora como que está a situação da previsão do tempo para a faixa nordestina, que recebeu chuvas frequentemente e até ajudou na manutenção dos pastos. Por lá estava sem chuva há um tempo, voltou a chover e a situação melhorou. Juliana, conta pra gente como fica a previsão para a região norte e nordeste do país. As áreas de pastagem da faixa leste da região nordeste ainda não devem ser prejudicadas, porque mesmo com as chuvas perdendo intensidade, a umidade do solo ainda segue mais elevada, com índices de até 50% nas áreas em verde do mapa. Nos próximos 5 dias, as pancadas ainda devem seguir persistindo em toda a faixa leste da região. Apenas no sul da Bahia é que o tempo mais seco ainda predomina, como também em grande parte do interior do Nordeste. Algumas áreas do centro do estado do Maranhão devem receber algumas pancadas de chuva, mas de forma muito fraca. Na próxima semana, pouca coisa deve mudar na região, porque a chuva da faixa leste ainda deve seguir persistindo. O centro da região Nordeste, principalmente as áreas do interior, ainda devem seguir com tempo bastante seco e altas temperaturas. Agora é durante a terceira semana que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelo interior do Nordeste. Aí volta a chover na metade sul do estado baiano, algumas áreas do Maranhão e também em algumas áreas do centro do Piauí. Mas essas instabilidades ainda devem seguir de forma muito fraca. As pancadas seguem isoladas e também irregulares, e as chuvas ocorrem intercalada com períodos de tempo mais seco. Então, no decorrer das próximas semanas, como as chuvas ainda devem seguir perdendo um pouco mais de intensidade na faixa leste da região e a umidade do solo ainda está com índices favoráveis para o crescimento dos pastos, as pastagens ainda devem manter bom ritmo de crescimento. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana Rezende. Até amanhã. E na reta final, hora de negociações de mercado, vamos voltar à B3 Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Puga Júnior nos deixa atualizado das primeiras negociações desta quinta-feira. Eu aproveito para mandar um abraço para o Jeremias Rezende, de Cruzeiro, interior do estado de São Paulo, que está aqui ligadinho e está aqui de olho também nas informações de mercado do Puga, que ele gosta muito das suas participações. É com você, Puga. Bom, Elaine, vamos então começar, como sempre, pelo café, né? Produto que envolve uma grande quantidade de mão de obra, né? Uma mão de obra imensa num país como o nosso, é tradicional a cultura do café no país. E vamos começar pelo café, porque Nova York ontem terminava com café no mercado futuro em leve alta, cobertura de posições vendidas. Na verdade, o café não recupera preço, porque há uma expectativa fora do Brasil de que essa florada muito boa vai resultar lá na frente em café a mais no mercado. Não é bem o que os técnicos da cafeicultura comentam, mas a expectativa lá fora, a especulação, na verdade, lá fora, é de que teremos muito café no ano que vem. Por isso, a recuperação de preços é muito lenta e raramente acontece. Fora isso, nós tivemos uma alta no dólar frente ao real, que tende a elevar a oferta de café do Brasil no mercado internacional. O mercado lá reagiu, mas reagiu timidamente, viu? A alta para o café arábica ontem na Bolsa de Nova York era muito pequena, em torno de 0,12%, 0,07%, ou seja,
praticamente preço estável, com uma leve alta. Já não ocorre o mesmo lá na Bolsa de Londres. Na Bolsa de Londres, café robusta subiu quase 1% ontem. Vencimento que subiu menos foi o vencimento de café robusta com entrega para janeiro de 2018, que subiu 0,25%. Então, houve, de fato, uma recuperação de preços para o café muito leve, no caso do café arábica, e mais acentuada para o café robusta. Agora, aqui na B3, a alta não passava de 10 centavos de dólar por saca, terminou com alta leve aqui no mercado futuro da B3, o mesmo que ocorria lá fora. Agora, café teve uma terça-feira de estabilidade no Brasil, considerando preços pagos ao produtor. Em Minas Gerais, café arábica bebida boa, segundo Safras e Mercado, ainda na faixa de R$ 450 a saca. Falo de café arábica bebida boa com 15% de catação. Isso no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, até R$ 460 a saca em média, segundo Safras e Mercado apurava ontem. Café arábica Rio, tipo 7, lá da zona da mata de Minas Gerais, pesquisa diária feita por Safras e Mercado, tirava em torno de R$ 395 a saca, abaixo, portanto, dos R$ 400 a saca que nós vimos recentemente. E o café arábica Rio tipo 7, a pesquisa feita por Safras e Mercado, envolve café com 20% de catação. Portanto, preços estáveis, ainda mantendo, depois daquela baixa, os valores inferiores ao que nós víamos em semanas atrás. Agora, o CPEA constatava ontem outra leve queda para o café arábica na média dos negócios com café arábica tipo 6, duro para melhor. Acompanhe. Segundo o CPEA, em média ontem, R$ 440,14 a saca, ou seja, uma leve baixa de 0,09%, o que traz os primeiros dias de negociação, né? Já entrando na segunda quinzena de outubro, os 18 dias de negociação, em média, perde 1,87% café arábica no mercado. Isso considerando café arábica tipo 6 duro para melhor, valor descontado aí para pagamento pela taxa da nota promissória rural e posto na cidade de São Paulo. É a pesquisa do CPEA. Café robusta, negociado no Espírito Santo, onde o CPEA apura média de negociações, teve uma queda mais acentuada ontem. Veja, a baixa foi de 0,12%, considerando aí os dias 17 e 18 de outubro. Recuou mais um pouco, caiu para R$ 377,51 a saca em média, o que traz café robusta no Espírito Santo com uma baixa bem acentuada neste mês. No indicador CPEA, café robusta perde 4,74%, considerando essa outra baixa que nós tivemos aí, baixa que começou lá atrás, né? E que continua até a média apurada ontem. Agora, o que acontece neste momento na Bolsa de Nova York, em Londres, você acompanha comigo a partir de agora. Na Bolsa de Nova York, café arábica é negociado agora em alta, uma recuperação de 100 até 110 pontos. Café negociado para dezembro sobe agora para $1,25 por libra-peso, ganha aí 0,88%, uma alta de 110 pontos. Café arábica negociado lá em Nova York para março do ano que vem opera em alta de 0,78%, ganha 100 pontos agora, não volta ainda a $1,30 por libra-peso, mas passa pelo menos de $1,29 por libra-peso, aliás, já passou um pouco além disso, já foi a $1,29,45 na cotação mais alta do dia, e o café para maio do ano que vem opera neste momento a $1,31 por libra-peso, sobe 110 pontos, mas já se aproximou aí de $1,32 por libra-peso ainda hoje. Chegou perto, né? Na cotação mais alta, $1,31,90. Quase que $1,32 por libra-peso. Na Bolsa de Londres, veja os primeiros negócios nesta manhã. Aliás, a Bolsa de Londres já começou negociações há algumas horas. Você tem na tela do seu televisor os últimos negócios, alta de 0,82% até 1,40%. Ganho para café robusto, ela continua. Estava ontem em alta, continua hoje. Sobe entre 16 e 28 dólares por tonelada. E repare, o contrato de novembro já ultrapassou a faixa de $2.000 por tonelada. Ontem encerrava já na faixa de $2.000 a tonelada, agora sobe neste momento para $2.028 a tonelada, tem ganho de $28 por tonelada neste momento. Se bem que foi negociado acima disso, hein? Já chegou a $2.035 a tonelada. Os demais contratos ainda não retornam à faixa de $2.000, o contrato de janeiro opera agora em alta a $1.969 a tonelada, tem ganho de mais de 1%, e o contrato para março do ano que vem a $1.945 a tonelada, sobe agora 0,82%, tem ganho de $16 por tonelada. E os primeiros negócios aqui na nossa Bolsa, na B3, na Brasil Bolsa Balcão, no segmento BMF, né? Bolsa de Mercadorias, vamos lembrar, né?
Bolsa de Mercadorias e Futuros, que depois se juntou com a Bovespa e agora com a CETIP forma a B3, que é o novo nome, né? O nome novo da nossa Bolsa. Veja o que está ocorrendo aqui no segmento BMF Bovespa. Dezembro tem café a 154 dólares e 50 centes. A saca, uma alta de 0,49%. Café no nosso mercado subia muito pouco ontem, no mercado futuro aqui da Bolsa, ganhava entre 5 até no máximo 10 centavos de dólar por saca, mas hoje a alta vai acentuando, né? Como ocorre lá fora, ocorre aqui também. 9 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Falamos de café, agora vamos para o mercado do boi gordo, porque o mercado físico ficou esvaziado ontem depois da decisão do JBS de paralisar as atividades em frigoríficos que ela mantém no Mato Grosso do Sul. A paralisação das unidades de carne bovina do JBS no Mato Grosso do Sul, anunciada ontem, já tem reflexos em outras praças pecuárias do país. Aliás, foi anunciada anteontem, né? No início da noite. Há uma pressão sobre os preços da arroba do boi gordo. No estado do Mato Grosso do Sul, segundo corretores e analistas, não houve demanda para o mercado físico. Era de se esperar, né? Tanto pecuarista como outros frigoríficos, no aguardo de um posicionamento que só o tempo vai trazer. Agora, também em São Paulo, praça de referência para o país, poucos frigoríficos indicaram preços ontem. No Mato Grosso do Sul, as indústrias se mantiveram no mercado, e as que estavam no mercado ofereciam preços mais baixos que na terça-feira. Segundo o Breno Lima, analista da Scott Consultoria, né, o Breno Lima disse que um frigorífico pequeno pagava ontem R$ 137,00 a arroba à vista, isso na segunda-feira. Na terça-feira já oferecia, né, quarta-feira, terça-feira, já a faixa de 135, ou seja, de 137 para 135. Vários frigoríficos estão fora das compras, não só no Mato Grosso do Sul, como em São Paulo também, como lembrava o consultor da Agro Agility, o Gustavo Figueiredo. Ele disse que o cenário é de cautela. E a XP Investimentos avalia que, caso a posição da JBS, né, a XP Investimentos é uma corretora muito conhecida no país, né, informava que se a posição do JBS for mantida por um período muito longo de tempo, ele não estimou o prazo, o analista lá, pecuaristas podem ter que recorrer a compradores de outros estados. E é isso que já fazem representantes desses pecuaristas junto ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. A FamaSul pediu redução, vamos lembrar, de alíquota de ICMS para a saída de gado vivo do estado para outras regiões. É uma maneira de aliviar a pressão para as cotações do boi gordo que deve ocorrer durante esses dias no Mato Grosso do Sul. Se a redução do ICMS ocorrer, se o governo do estado facilitar, haverá uma saída de gado vivo do Mato Grosso do Sul rumo a outros estados, o que pode atenuar a pressão sobre os preços que o pecuarista sente nesse momento, o pecuarista do Mato Grosso do Sul. Agora, o mercado físico do boi gordo ficou com preços entre estáveis a mais baixos nesta quarta-feira. Em São Paulo, ainda R$ 144,00 arroba, segundo Safras e Mercado. Minas Gerais, R$ 137 arroba. Goiás, R$ 136 arroba, já em baixa. No Mato Grosso do Sul, preços a R$ 135,00 arroba, na apuração de Safras e Mercado. E no Mato Grosso, R$ 131,00 a arroba. Agora, o CPEA constatava no interior de São Paulo uma alta para boi gordo ontem, veja, em média, alta de 1,11%, recuperação para as cotações do boi gordo no interior de São Paulo, segundo o CPEA apurava ontem. O indicador boi gordo, que é elaborado pelo CPEA aqui para a Bolsa, traz uma alta de 1,11%, subindo de R$ 139,50 no dia 17 para R$ 141,05 arroba em 18 de outubro. Né? Isso diminui a baixa que boi gordo teve no mês de outubro, que estava já na faixa de 2,30%, era uma queda até anteontem. Ontem essa baixa continua, mas era agora de 1,20%. Recuperação para as cotações do boi gordo no interior de São Paulo, indicam os técnicos do CPEA. Agora, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, estável, hein? Segundo o CPEA, em média, R$ 1.188,84 por cabeça. Você tem na tela agora R$ 1.188,84 por cabeça. Mesmo valor do dia 17 de outubro, ou seja, estabilidade, com uma leve alta aí no mês para bezerro de 0,30%.
39%. Aqui no mercado futuro da B3, o que ocorria ontem era um movimento misto, né? Alguns contratos subiam até mais de R$1 por arroba. Agora, os contratos mais curtos, esses que refletem os negócios no mercado físico deste momento, né? Caso do contrato de outubro, contrato de novembro, vieram em baixa. Acompanhe os primeiros negócios neste momento aqui no mercado futuro da B3. O mercado trabalha agora, boi gordo a futuro, com esses números que você tem no painel. Também mercado misto. Contrato de outubro sobe de R$ 138,15, sobe pouco, mas sobe, vai a R$ 138,20 a arroba. Já o boi negociado para novembro estava a R$ 138,35, sobe um pouco mais, vai a R$ 138,45 a arroba. Boi negociado no mercado futuro, considerando dezembro, de 141 cai agora para R$ 140,70 a arroba, enquanto o boi gordo negociado para outubro do ano que vem em alta, né? Vem em alta neste momento, opera aí, como você tem na tela, com alta de 0,07%. O mercado opera, portanto, com perspectiva de recuperação, mas lenta, muito pequena para boi gordo no mercado futuro. E essas são as informações de destaque sobre a evolução dos negócios no mercado do boi gordo. Agora, insumo fundamental para a pecuária e movimento no mercado brasileiro, você acompanha agora para o milho. O milho que perde preço lá no mercado americano. Ontem nós tivemos queda para os preços do milho no mercado americano. A baixa se aproximava aí de 0,5% nos principais contratos futuros da Bolsa de Chicago. Milho que também perdia preço no Brasil. Ontem no mercado futuro aqui da B3, o que nós constatamos no fechamento é uma variação negativa de 18, no mínimo, né? Em alguns contratos até uma alta, contratos mais longos. Mas contratos mais curtos perdiam no mínimo 4 centavos de real por saca. Em alguns contratos a queda foi mais acentuada, de 18 centavos de real por saca. Milho está sob pressão e o CPEA já constatava isso, tendo como referência a região de Campinas. Veja, segundo o CPEA, em média, ontem, milho era negociado a R$ 31,75 a saca, uma baixa de 0,19%. Mesmo assim, vale lembrar, né? Milho subiu muito no mês de outubro, o indicador CPEA ainda a R$ 31,75 a saca tem alta de 5,69%. Então, o indicador CPEA mostra alta acentuada de quase 5,70% para milho negociado na região de Campinas. E o que acontece neste momento para milho negociado no mercado futuro americano, que é referência para o mercado mundial? Você acompanha agora as negociações na Bolsa de Chicago. Milho negociado para dezembro sobe, vai a $3,49 por bushel. Milho para março vai a $3,63 por bushel, ganha 1 centavo de dólar por bushel agora. Milho para maio do ano que vem vai a $3,71 por bushel. Milho para julho do ano que vem lá sobe também 1 centavo de dólar por bushel, vai a $3,78. Milho recupera preço lá nos Estados Unidos, mas ainda muito longe daquela faixa que lá se considera boa para a negociação de milho, que é a faixa de $4 por bushel. Milho deve manter durante os próximos meses preços nesta faixa, bem abaixo de $4 por bushel. Aqui no mercado futuro da B3, os primeiros negócios com milho no mercado futuro, que sinalizam para você os preços lá na frente, você tem na tela do seu televisor. Milho negociado para novembro cai agora 1,14%, perde quase 40 centavos de real por saca, recua agora para R$ 32,01 a saca no último negócio. O milho para janeiro, que estava a R$ 33,23, também recua, cai para R$ 33,10 a saca. Milho para março do ano que vem, ainda R$ 33,80 a saca. Milho tem queda no mercado futuro da B3, mas a queda ainda não reverte aquela alta acentuada que milho teve durante as últimas semanas. Agora 9h31, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Dólar negociado no mercado à vista agora opera R$ 3,17 mais 20. Dólar sobe 0,22%. Surpresa no mercado de câmbio, quando se esperava que o dólar fosse manter praticamente a estabilidade, né? Nos valores de ontem, vem em alta mais acentuada e passa de R$ 3,17. Eu encerro por aqui a minha participação. Desejo a todos um dia de bons negócios. Elaine, Antônio. Muito obrigada, Pulga. Excelente quinta-feira para você e para toda a sua equipe. E vamos chegando ao fim. Acabou essa edição de quinta-feira, mas amanhã tem mais. Eu lembro você que toda sexta-feira é Bom Dia Produtor Especial e tem destaque amanhã. Tem muitos destaques e entre eles falaremos sobre o Outubro Rosa, falaremos sobre a incidência de mulheres que são do agro,
que tem câncer. É isso mesmo. E também, ó, só fazer uma prévia para você. Amanhã tem receita, você vai aprender a fazer um ceviche de pacu, que é um prato, é um peixe tipicamente aqui do Pantanal Sul Mato Grossense, mas amanhã a gente tem detalhes. Para você, uma ótima quinta-feira. Boa quinta-feira, até amanhã, 7h15 da manhã. Te esperamos. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral.